com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação: Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 12 minutos, muito boa tarde. Estamos iniciando 60 minutos nesta terça-feira. Hoje é dia 29 de novembro de 2016. Vocês estão nos ouvindo pelo 104.9 da Cidadania, a rádio comunitária da Estância Turística de Avaré, também pelo blog da Cidadania, www.radiocidadania.com.br, também pelos aplicativos TuneIn e Radiosnet no seu celular. É só você baixar gratuitamente esses aplicativos. Enfim, você pode sintonizar a Cidadania aqui em Avaré, qualquer parte do Brasil e do mundo. E vamos aos destaques da edição de 60 minutos de hoje. A produção de Ernesto Albuquerque, os cuidados técnicos de Oswaldo Titonelli. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Também as nossas agendas de amigos e amigas da Cidadania, as pessoas que fazem aniversário nesse dia 29 de novembro, pertinho do Natal. Estaremos falando do acidente, triste acidente que vitimou todo o time da Chapecoense. Aliás, é o assunto do dia. Hoje também a PEC no Senado, a PEC 55 ou 241 da Câmara, estará sendo analisada pelos senhores senadores. O PSOL pede impeachment do presidente Michel Temer por crime de responsabilidade. E também Michel Temer, presidente do Brasil, dizendo que a nação está de luto pelo acidente com o time de Santa Catarina. Lá em Cuba, bilhares de cubanos rendem as últimas homenagens ao presidente comandante Fidel Castro. Trocando em miúdo, vai falar em Black Friday ou Black Fraud. Estaremos mostrando essa matéria hoje. História hoje completa aniversário da morte de George Harrison, um dos 4 Beatles. E o Viva Maria dizendo aí, orientando os pacientes crônicos que tomam um remédio de maneira continuada, os cuidados, na verdade, que tem que tomar. Ok? Esses são os assuntos aqui dos 60 minutos. Teremos previsão para Avaré e também as notícias aqui da cidade. Um abraço aí para a Lucileia Rubio, que já acessou a nossa página no Facebook. Boa tarde a todos os apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakit, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13 horas e 16 minutos. Vamos à previsão do clima daqui a pouquinho para a Estância Turística de Avaré. Antes aí, mandando um abraço para quem aniversaria. Bastante gente conhecida aí fazendo aniversário hoje, hein? Parabéns a todos eles. E vamos aqui ao nome dos amigos que estão na nossa lista. Valdemar Reis Júnior, lá da Unimed, que trabalha com a gente. Um abraço para o Valdemar, que é ouvinte da rádio, amigo nosso aí. Também o Dr. Ronaldo Abdala, que durante um bom tempo colaborou com o apoio cultural aqui com a Rádio Cidadania, né, doutor Ronaldo? Sempre está na Câmara acompanhando o trabalho dos vereadores. Também a Natasha Aline Santana, temos também a Mariana da Silva Caldeira, Tiago Andrade Alarcão, Luiz Eduardo de Almeida, Nildo Oliveira Carvalho, Maria Lázara Cardoso e também o Juca Novaes, grande músico, grande compositor, cantor, trovadores urbanos, né, Juca? E um dos criadores, certamente um dos mais importantes da Fanpop. Um abraço para o Juca Novaes também. E o Wander Manuel Gonçalves,
que sempre foi nosso vizinho aqui do Largo São Benedito, já foi vereador, né, Wander? Dono de papelaria. Um abraço aí pro Wander, grande atleta, no seu tempo, um dos grandes atletas de futebol de salão e de futebol de campo, né? Principalmente de salão, né? Foi um dos grandes jogadores dessa vida. De goleiro, ele foi para grande jogador de linha, viu, Teodonélio? O Wander foi um excelente jogador. E também nós temos os aniversariantes aqui do Facebook. Vamos dar uma olhadinha na nossa lista. O Valdemar, que eu já falei, o Wander, que eu já falei também, Roberto Guimarães, o Ricardo Parafati, Tassi Ramos, Luiz Carlos Gomes Timóteo, Marcos Eduardo Nunes, o Juca, que eu também já comentei, a Silvana Ramos Sato e a Cláudia Modesto. São os amigos aí que estão aniversariando hoje. Parabéns, parabéns a todos. Vamos dar uma olhadinha também aqui na nossa página do Facebook. Nós sempre estamos colocando algumas matérias de interesses coletivos. Quero mandar um abraço para o Hélio Pereira, sempre na sintonia, né, Hélio? E a Luzia Pérez também, outro ouvinte habitual aqui da Cidadania, também acessando aí pelo Facebook. E as últimas postagens, postamos também a palavra ontem que nós fizemos na Câmara, uma sessão que foi até por volta de meia-noite ontem. A sessão teve muito debate, muitos comentários sobre projetos, inclusive um projeto com relação aos funcionários da Câmara, que deu muita polêmica e acabou passando, né, um projeto que quer limitar o número de servidores da casa. Havia divergências com relação à condução desse problema, acabou passando aí com 5 votos contrários, né, 5 votos contrários. Também temos aqui na nossa postagem, na nossa página, dando uma olhadinha aí, nós temos aqui um vídeo que nós fizemos de manhã, comentando exatamente esses problemas e outros detalhes aí da política nacional, e nós também postamos, ok? Vamos então à primeira matéria, justamente falando aí do grave acidente que aconteceu com o time da Chapecoense. Vamos lá. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Familiares esperam notícias da Arena Condá em Chapecó. Chapecoense teve voo fretado à Colômbia negado pela ANAC. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. A ANAC vetou o voo fretado da Chapecoense para a viagem à Colômbia. Os detalhes com a repórter Carol Assunção. Um voo que levaria a equipe de futebol chapecoense do Brasil à Colômbia nesta segunda-feira teve o pedido negado pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Com isso, a delegação precisou embarcar em um voo comercial de São Paulo a Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, para de lá embarcar na aeronave da empresa boliviana Lamia Corporation. Em nota, a ANAC informou que o pedido de voo foi negado com base no Código Brasileiro de Aeronáutica e na Convenção de Chicago, que trata dos acordos de serviços aéreos entre os países. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o acordo que o Brasil possui com a Bolívia não prevê alterações com a companhia aérea solicitada. A ANAC ainda destaca que informou ao solicitante do voo que o transporte poderia ser realizado por empresa aérea brasileira ou colombiana, conforme a escolha do contratante do serviço e também nos termos dos acordos internacionais em vigor. A ANAC finaliza a nota se solidarizando com os familiares das vítimas do acidente ocorrido na madrugada desta terça-feira nas proximidades do aeroporto de Medellín, na Colômbia. A CBF adiou a final da Copa do Brasil entre Grêmio e Atlético Mineiro prevista para amanhã. A informação foi divulgada por meio de nota no site oficial. As definições a respeito dessa final serão divulgadas ao longo do dia. Direto da Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina, o repórter Daniel Fazolin, da Rádio Super Condá AM, tem as informações. Falo diretamente aqui da Arena Condá, onde a situação é desoladora. Muitos torcedores, cerca agora de 600, 700 torcedores acompanham aqui a chegada dos jogadores que não foram até Medellín, não acompanharam a delegação. Os familiares estão recebendo as notícias agora. Muitas notícias desencontradas a respeito dos sobreviventes, a respeito do goleiro Danilo, também do nosso colega de imprensa, o Rafael Renzel, mas a gente aguarda aqui na Arena Condá. Os jogadores que não participaram da delegação chegaram desolados, chorando muito, alguns jogadores até botando raiva e uma consternação enorme aqui. Os torcedores já rezaram, já cantaram os cânticos das torcidas organizadas da Chapecoense. Os familiares estão sendo atendidos pela Unimed e também pelos bombeiros, estão passando mal
oficial dentro da sede da Chapecoense. Os portões da Arena Condá estão fechados e a torcida se aglomera em estacionamento do Centro de Eventos de Chapecó, o Centro de Eventos de Cultura Plina Lindeneza aqui em Chapecó. O diretor-geral da Aeronáutica Civil da Colômbia, Alfredo Bocanegra, afirmou que não há evidência de combustível na aeronave que se acidentou com a equipe da Chapecoense próximo à cidade de Medellín. A informação foi divulgada por meio do perfil da Aeronáutica Civil da Colômbia. Vamos a outras informações com Bruno Mendes. Mas uma vítima, o goleiro Danilo, não resistiu aos ferimentos e também é mais um jogador que morre nesse acidente trágico da Chapecoense. O presidente da FIFA, Giovanni Infantino, se manifestou através de uma nota publicada no site oficial da entidade, dizendo que é um dia muito triste para o futebol, sentindo muito em ouvir sobre o acidente de avião na Colômbia. Walter Feldman, que é o diretor da CBF, espera que mais dirigentes cheguem até a entidade para definir a Copa do Brasil. Afinal, se o segundo jogo já está adiado entre Grêmio e Atlético Mineiro, e há uma possibilidade de que a última rodada do Campeonato Brasileiro também seja adiada. De São Paulo de Castro, apresentação de Wilson Santa Fé, trabalhos técnicos, Rafael Tomás. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Estamos apresentando 60 Minutos com Ernesto Albuquerque. São exatamente 13 horas e 23 minutos. Aí uma situação bastante triste, algumas notícias relacionadas a esse acidente. Segundo o UOL, Colômbia não inclui Danilo entre os sobreviventes. Cruz Vermelha desmentiu a morte desse atleta e familiares relatam dificuldades por notícias. Avião voava em velocidade baixa na hora da queda. Vídeo indica o momento em que a aeronave desaparece do radar. Falha elétrica pode ter sido a causa, é o que dizem aí as agências noticiosas. Piloto acertou procedimentos, uma análise feita aí sobre a conduta na parte final desse voo trágico. Modelo já tinha 7 acidentes fatais, modelo desse avião. E também a empresa aérea dizendo que não havia registro de problemas nessa aeronave. Mário Sérgio estava entre os passageiros, quem afirma é a Fox, rede de televisão Fox. 81 pessoas a bordo e também o locutor Deva Pascovitch morreu, Paulo Júlio e mais 3 no voo, são jornalistas da Fox. Realmente são coisas muito tristes. Torcedores cercam o estádio Chapecoense e rezam, conforme nós mostramos na matéria, e Conmebol discute dar vaga a Chapecoense na Libertadores de 2017. Realmente todo mundo é muito triste. As matérias todas da primeira página da UOL mostram aí este assunto. Temer decreta luto de 3 dias e aciona a aeronáutica em Itamaraty. Copa do Brasil e Brasileirão são adiados, diz a UOL também. Final da Sul-Americana é cancelada. O jogador que sobreviveu ao acidente falou antes do voo. O jogador Neto deu até uma entrevista antes. São coisas aí que realmente a gente lamenta muito, e hoje a repercussão toda da página da UOL mostrando aí que 75 morreram no voo da Chapecoense. Avião que levava a equipe para a final da Sul-Americana caiu na Colômbia. Portanto, em resumo, são essas as principais são essas as principais notícias relacionadas a esse triste acidente. 13 horas e 26 minutos. Titonelli, faz o seguinte, coloca mais uma edição do Nacional Informa, que fala exatamente sobre essa decretação de luto de 3 dias com relação a esse acidente determinada pelo presidente Michel Temer, tá ok? Nacional informando aqui na Cidadania FM. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. 76 pessoas morrem em acidente com avião da Chapecoense. Temer decreta luto oficial de 3 dias por causa de acidente. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Agências internacionais afirmam que 76 pessoas morreram na queda de avião da delegação da Chapecoense. As informações do repórter Maurício Costa. O avião levava a delegação da Chapecoense para Medellín, caiu na região de Anticoya, na Colômbia, a cerca de 30 quilômetros do aeroporto José Maria Córdoba, em Rio Negro, perto de Medellín. A aeronave transportava a delegação para a final da Copa Sul-Americana e perdeu contato com a torre de comando quando sobrevoava as cidades de La Ceja e Abercorral. Segundo o aeroporto José Maria Córdoba, a causa da queda teria sido uma pane elétrica da aeronave boliviana Lamia Corporation. A Chapecoense deixou São Paulo por Guarulhos ontem à noite em voo comercial para a Bolívia. Fez escala em Santa Cruz da Sierra, na Bolívia, e seguiu em direção a Medellín. O local da queda é de difícil acesso e o resgate de feridos foi auxiliado inclusive por moradores da região em automóveis com tração nas 4 rodas. Ainda não há informações oficiais, porém, de acordo com o prefeito de Medellín, Federico Gutierrez, 76 pessoas morreram e 5 sobreviveram ao acidente. Os jogadores Alan Ruschel, Danilo e Foman são os sobreviventes. O jornalista Rafael Renzel e a assistente de voo Ximena Soares também sobreviveram, de acordo com as agências internacionais. Uma informação da TV Medellín de que o zagueiro Neto também pode ser mais um sobrevivente desse acidente. 72 passageiros e 9 tripulantes estavam no avião, dentre eles 48 membros da comissão técnica e jogadores, 8 dirigentes, 22 jornalistas e 3 convidados. Vários clubes do Brasil, o próprio adversário da Sul-Americana, Atlético Nacional, manifestaram apoio à Chapecoense. A primeira partida da final ocorreria nesta quarta-feira e está suspensa pela Conmebol, entidade que controla o futebol sul-americano e responsável pela organização da competição. O presidente Michel Temer decreta luta oficial de 3 dias pelo acidente em voo da Chapecoense. Os detalhes com a repórter Daniele Soares. O presidente Michel Temer decretou luta oficial de 3 dias por causa do acidente com o avião que levava o time da Chapecoense. E ele divulgou uma nota oficial sobre a fatalidade. Temer afirmou que nesta hora triste que a tragédia se abate sobre dezenas de famílias brasileiras, ele expressa solidariedade. Disse que está colocando todos os meios para auxiliar familiares e dar toda a assistência possível. Informou que a Aeronáutica e o Itamaraty já foram acionados e terminou dizendo que o governo fará todo o possível para aliviar a dor dos amigos e familiares do esporte e do jornalismo nacional. Temer ainda usou a hashtag, que é um símbolo das redes sociais, com o título Força Chape, em homenagem ao time. De Brasília, Daniele Soares. Edição Paula de Castro, apresentação José Carlos Andrade, trabalhos técnicos Rafael Tomás. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmavide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13 horas e 30 minutos. Um abraço aí para a Marisa Dickler, que está também conectado no Facebook, ao Vinícius Salsarelli, a Rosana Silva, também o Cláudio Albuquerque, a Sônia Sueli, a Ângela Proença, a Luzia Pérez e também o Hélio Pereira. Um abraço para todos. Estamos aí conectados também pela internet no www.radiocidadania.com.br, também através dos aplicativos para celular como Radiosnet e também o TuneIn. Ok? Dessa maneira você pode, através do seu celular, acompanhar toda a nossa programação. Vamos à previsão do clima aqui para a estância turística de Avaré. Mínima de 17 graus, máxima de 27 graus. Hoje deveremos ter chuva, nublado, pancadas de chuva, muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. O sol nasceu às 5h21, vai se pôr às 18h47, horário brasileiro de verão. E o alerta para o índice de ultravioleta, que é máximo, como sempre, né? Então, proteção aí contra os raios solares. 16 de mínima amanhã,
23 de máxima, haverá pouca possibilidade de chuva para amanhã. Já na quarta-feira, a temperatura ficará entre 16 e 24, também com pouca possibilidade de chuva, um pouquinho maior até, e também mais chuva na sexta-feira e no sábado. Possibilidade aí de uma quantidade maior, principalmente no sábado e domingo. São 13 horas e 32 minutos, este é os 60 minutos da Cidadania FM. Dando uma olhadinha nas matérias do Avaré Urgente, ontem o senhor Pedro Bicudo, que é um senhor que é veterinário, é professor, bastante esclarecido e acompanha como ninguém as sessões de Câmara. Ele falou ontem pela primeira vez na Palavra Livre e falou exatamente sobre o Parque de Exposição da EMAPA. Fez uma abordagem baseada em dados que sempre levanta, e ele é muito bem documentado e mostrou indignação com a suposta falta de transparência do governo por Novaes. Pedro Bicudo desabafou durante a sessão de Câmara, matéria que está aqui no Avaré Urgente. Pedro Bicudo vem investigando desde 2014 a situação do Parque de Exposições. Seu interesse sobre o local começou em 2014, quando a Prefeitura cederia um terreno que pertence ao parque para a construção de um hotel. Ele diz ter solicitado diversos documentos do Parque de Exposições, mas a Prefeitura teria dificultado o acesso. Devido a isso, Pedro Bicudo teve que impetrar 2 mandados de segurança, que, segundo ele, teriam sido cumpridos em parte. Devido à dificuldade de obter os documentos, ele disse: esse governo deixou de ser transparente. Durante sua pesquisa, o senhor Pedro Bicudo afirmou que o parque vem custando cerca de R$500 mil mensais aos cofres públicos. Ele chegou a sugerir para que os vereadores instaurem uma CPI para investigar todos os gastos com o local. Afirmou também que vem lutando pelo tombamento do Parque de Exposições. O Parque de Exposições foi adquirido em 1942 pelo município e na época tinha 20 alqueires. Atualmente o local conta com 15 alqueires, segundo aí o senhor Pedro Bicudo. São 13 horas e 34 minutos. Aliás, o senhor Pedro é um exemplo aí de pessoa que acompanha as sessões de Câmara, que realmente exerce a sua cidadania, um exemplo, na verdade, a ser seguido. Exame de DNA será realizado em corpo carbonizado localizado em Avaré. São aí notícias que estão no Avaré Urgente. Interdição para obras na SP-255 gera transtornos a motoristas. Na segunda-feira houve essa interdição daquela passagem sob a SP-255 e ali a previsão é ficar 6 meses com aquele sentido de circulação de veículos. E a foto mostra aí realmente um congestionamento grande, e aí esse é o ônus que se paga, inclusive, por ter uma duplicação tão necessária para todos os que utilizam a SP-255. É algo que, naturalmente, com adequações, tem que ser enfrentado, e certos horários, principalmente o horário das 18 horas, quando o pessoal está voltando para casa, o afluxo de veículo realmente é muito grande. São 13 horas e 35 minutos, vamos direto a Brasília. Senado deve votar hoje a PEC 55, que é a PEC 241 da Câmara, agora analisada pelos senhores e senhoras senadores e senadoras. Logo mais à tarde, a proposta de emenda à Constituição número 55 é a antiga PEC 241, que limita as despesas públicas por até 20 anos. A proposta é considerada fundamental para o ajuste fiscal que o governo pretende fazer. Nessa segunda-feira, o presidente Michel Temer se reuniu no Palácio do Planalto com o ministro da Fazenda Henrique Meirelles e com os líderes dos partidos da base aliada ao governo no Senado. No encontro, acertaram as últimas estratégias para a votação e estimaram que tem entre 62 e 65 votos favoráveis. A expectativa do governo é de concluir a votação e sancionar a emenda nas próximas 3 semanas, antes do recesso parlamentar. Para isso, a base aliada no Senado precisa aprovar, em 2 turnos, exatamente o mesmo texto já aprovado pela Câmara dos Deputados. A PEC 55 determina que, pelos próximos 20 anos, a despesa da União passará a ser reajustada de acordo com a inflação do ano anterior. Para a oposição, a medida vai reduzir o orçamento público, principalmente para as áreas de saúde e educação.
De Brasília, Vitor Ribeiro. Jornal 60 Minutos. Cidadania FM. Às 13h37, um resumo das principais notícias do dia. Nordeste já quer rever acordo com a União para ajuste fiscal. Governadores pressionam para que a liberação de recursos da repatriação não fique atrelada a pacto. E o governo resiste e há um risco de rompimento aí da bancada de governadores do Nordeste que quer rever já o acordo com a União. Menos de uma semana após o anúncio de um pacto pela autoridade dos estados em troca de dinheiro de multa de repatriação, governadores do Nordeste pressionam para que a liberação dos recursos seja tratada à parte, não mais como contrapartida. Além disso, pedem a possibilidade de escolher entre diversas medidas de ajuste fiscal as que melhor se enquadrem na realidade de cada estado. Na lista estariam o teto de gastos estaduais por 10 anos, elevação de alíquota da Previdência e criação de um fundo com parte dos benefícios fiscais concedidos pelos estados, medidas já discutidas na semana passada. Vamos ver que dá isso, mostrando aí que a insatisfação é grande contra as medidas, muitas vezes complicadas aí e de arroxo mesmo do governo Temer. E Temer assume a articulação pela aprovação da PEC dos gastos. O presidente Michel Temer assumiu as negociações com os senadores para garantir a aprovação dessa proposta. A ação ocorre 3 dias após o governo perder o ministro Gedel Vieira Lima, e em meio a uma ofensiva da oposição que pede a sua saída. Inclusive, daqui a pouquinho, vamos mostrar aí que o pessoal está pedindo, inclusive, impeachment do presidente Temer. Para evitar problemas, a votação da PEC, prevista para hoje, Temer adiou a definição do substituto de Gedel. Moro veta metade das perguntas de Cunha para Temer. O juiz Sérgio Moro barrou 21 das 41 perguntas de Eduardo Cunha para Michel Temer, arrolado como testemunha de defesa pelo PMDBista. A tentativa de envolver o presidente no caso foi vista por pessoas ligadas às investigações como um recado do deputado cassado Cunha, Eduardo Cunha, e vetada por Moro sob o argumento de que não há qualquer notícia do envolvimento do presidente nos crimes que constituem objeto dessa ação penal. Quer dizer, uma capa protetiva, viu, Titonelli? Moro protegendo aí o presidente Michel Temer. 41 perguntas elencadas para serem feitas a Michel Temer como testemunha do Eduardo Cunha, feito pela defesa do deputado preso, foram barradas no baile aí. Polícia Federal investiga ex e atual governador de Tocantins, o governador de Tocantins, Marcelo Miranda, e o ex-governador Siqueira Campos, ambos dos partidos, aliás, um é do PMDB, outro do PSDB, foram alvo de condução coercitiva, quando investigado é levado para depor e liberado, no âmbito da Operação Reis do Gado. Esse é o nome da operação que está investigando lá Tocantins. A Polícia Federal diz que já tem indícios de que foram movimentados mais de 200 milhões de reais e que parte do dinheiro foi regularizada por meio de ocultação no patrimônio de parentes de Marcelo Miranda. Puxa vida, a coisa está para lá de Marrakech, está feia a coisa. Repatriação garante superávit das contas em outubro. Vendas online na Black Friday crescem 17%. E o Cuca vai ser de Palmeiras ou não? Vai, né? Pela família, Cuca deve dar adeus ao Palmeiras. Está escrito aqui no jornal do Estado de São Paulo. Somalia morto após ferir 9 em campos nos Estados Unidos. Um estudante de origem somali foi morto na Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, após ferir 9 pessoas. Ele jogou seu carro contra um grupo de pedestres e depois atacou com faca. A polícia não descarta que possa ter sido uma ação de terrorismo. Aliás, nos Estados Unidos, qualquer maluquice desse tipo já é encarada como terrorismo. Triplica a parcela com prestação vencida da casa. A parcela dos devedores brasileiros que não estão conseguindo pagar em dia prestações do financiamento imobiliário triplicou no último ano. Neste ano,
15,2%, melhor dizendo, atrasaram mais de 30 dias. Em 2013 foram 5,6%. E o artigo da Eliane Cantanhede, apartamento de Gedel, não só jogou a crise no colo de Michel Temer, como elevou o grau de incerteza. Está aí, até a Eliane Cantanhede está achando que a vaca está indo para o brejo, viu, Titonelli? Sinal aí que as coisas estão se agravando para o lado de Michel Temer. E o PSOL, nessa linha, já está pedindo impeachment do presidente Michel Temer. Vamos a essa matéria. Começou a semana tentando dar trabalho ao Palácio do Planalto. O pessoal da Câmara protocolou nesta segunda-feira um pedido de impeachment contra Michel Temer. A peça, com 23 páginas, argumenta que houve advocacia administrativa e tráfico de influência, no caso que acabou com a demissão do ex-ministro Gedel. Segundo o líder do PSOL, o deputado Ivan Valente, Temer teria cometido crime de responsabilidade ao pedir que o ex-ministro da Cultura mandasse o caso para a AGU, a Advocacia Geral da União. Os argumentos contidos da peça jurídica que o pessoal colocou são fortes. Agora, se o conjunto da casa, a mesma casa que votou o impeachment há 6 meses, está com disposição ou não, vai depender da pressão da sociedade civil e da opinião pública. Outra parcela da oposição, representada pelo PT e PCdoB, protocolou na Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação contra Michel Temer, referente ao mesmo caso. O líder do PT no Senado, Humberto Costa, defendeu que Temer renuncie. Se um presidente da República, no exercício do próprio mandato, ele participa de forma clara e direta num processo onde há uma disputa de interesses privados e ele participa defendendo interesses privados, ele perde a condição republicana de continuar governando o país. O ex-ministro Gedel Vieira Lima pediu demissão depois da repercussão da denúncia do ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero. Calero disse que Gedel e Temer o teriam pressionado para reverter uma decisão do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O IPHAN embargou uma obra de um prédio em uma região tombada de Salvador. O ex-ministro Gedel tem um apartamento neste prédio e pediu para que o ex-ministro da Cultura ajudasse a liberar a obra. O líder do Democratas na Câmara, deputado Paulderney Avelino, comentou que o presidente Temer já deu as explicações necessárias sobre essa questão. É uma forçação de barra o pedido de impeachment. Não acredito que haja nenhuma razão para abrir o procedimento de impeachment ao presidente Michel Temer. O líder do governo na Câmara, deputado André Moura, do PSC, disse que o pedido de impeachment não tem cabimento e que a base aliada continuará aprovando as medidas econômicas. A tentativa da oposição é exatamente para tentar tumultuar, exatamente para poder tentar ter discurso, mas nós sabemos que, obviamente, que não há o menor motivo para que a gente possa sequer se iniciar qualquer processo nesse sentido de impeachment de uma coisa que não existe, não houve crime de hipótese alguma. O presidente Michel Temer negou qualquer pressão para mudar o parecer sobre a obra do edifício em Salvador e disse que apenas tentou intermediar o conflito entre os dois ministros. De Brasília, Lucas Por Deus Leão. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. A notícia como ela é. Jornal 60 minutos. Cidadania FM. Um abraço para Carolina Escura Andrade Teixeira, que também acessou a nossa página aí do Facebook. Obrigado aí pela audiência e por estar acompanhando a nossa página. São 13h46. Com relação a essa situação do Michel Temer, ontem eu ouvi o Leandro Carnal, que é um professor, filósofo da Unicamp, que tem falado aí por vários meios de comunicação, muito pelo Twitter, pelo Facebook, também na Band, assim por diante. Ele fez uma observação que eu achei interessante, com relação à atuação do Michel Temer. O que aconteceu? Michel Temer conversou com o ministro da Cultura, Marcelo Calero, e dizendo que o caso do Gedel
que ele não afrontaria tanto assim a ética, né? E que o fato dele querer intermediar digamos, o interesse privado dele, do GEDEL, na construção desse prédio, na compra do apartamento desse prédio em construção, né? Ambos deveriam conversar e tentar achar um jeitinho através da Advocacia Geral da União. Da Lenda do Canal fez a seguinte comparação: imagine um diretor de escola e dois professores conversando, né? Querendo que dois se entendam, um defendendo que praticava pedofilia com aluno e outro não. Então o diretor falava: vocês têm que se entender aí. Não é por aí. Então era visivelmente ilegal o que GEDEL pretendia. Então o ministro Calero está certo na denúncia, e Michel Temer teria que dizer: olha, não podemos advogar em termos de interesses privados dentro do governo. Basicamente é isso. E não foi assim que Michel Temer se comportou. Por isso que tem gente pedindo, inclusive, querendo caracterizar aí o crime de responsabilidade. Lembramos aí que o semanário está dizendo que estão abertas as inscrições para a 71ª Corrida Elias Artes, São Silvestre. O valor de inscrição será de R$ 40,00 mais a taxa do site R$ 3,50. O valor arrecadado será destinado ao custeio das despesas da corrida. A largada será em frente ao Paço Municipal, no dia 31 de dezembro, às 18h30. Os corredores seguirão pela Rua Pernambuco até a Rua Coronel Coutinho, onde viram à esquerda, pegando a Rua Pará, e mostra todo o itinerário. Está aí, a tradicional festa de São Silvestre, agora chamada Elias Duarte, dia 31, será que horas? Será exatamente às 18h30. Programa de reparcelamento dá desconto de até 80% em dívidas do município, tem um prazo até o dia 20 de dezembro para quem estiver interessado em acertar suas dívidas com a prefeitura e até para ajudar a prefeitura a melhorar o seu caixa para poder honrar os compromissos, principalmente com os fornecedores e mais ainda com os servidores públicos municipais. Vamos direto a Brasília, mostrando aí o último adeus a Fidel Castro. Aliás, o Estadão traz uma foto de uma fila enorme de cubanos fazendo a última homenagem ao presidente Fidel Castro. A multidão faz fila para prestar homenagem a ele em Havana. Cubanos aguardaram durante horas para passar diante de uma foto e de coroas e flores, medalhas e objetos pessoais do ex-presidente, morto na noite de sexta-feira. Muitos foram ao funeral por iniciativa própria, mas grande parte chegou em caravanas organizadas por entidades oficiais do jornal O Estado de São Paulo. Vamos então a Brasília com essa matéria da EBC. Dia consecutivo, milhares de cubanos se despedem hoje de Fidel Castro. O líder revolucionário morreu na sexta-feira da semana passada, aos 90 anos. Suas cinzas foram levadas ao Memorial José Martí, que abriu suas portas ao público nesta segunda-feira. As pessoas enfrentaram horas de fila para homenagear Fidel e assinaram um juramento prometendo dar continuidade aos seus ideais e ao socialismo no país. Fidel entrou para a história há 57 anos, quando liderou uma revolução contra a ditadura de Fulgêncio Batista e desafiou os Estados Unidos, instalando o Partido Comunista no poder. Fidel governou Cuba até renunciar à presidência em 2008 a favor do irmão Raul Castro. A pequena ilha, que fica a menos de 150 quilômetros da costa norte-americana, resistiu às pressões políticas e ao boicote econômico de seu poderoso vizinho até hoje. O presidente Raul Castro decretou 9 dias de luto pela morte de Fidel. A cerimônia de despedida em Havana termina hoje à noite com um grande ato público na Praça da Revolução. Amanhã, os restos de Fidel serão levados por uma caravana que vai percorrer o país durante dias, até o funeral de Estado no domingo. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, não irá ao enterro. A política dele de reaproximação com Cuba está sendo questionada por seu sucessor, Donald Trump, que assume no próximo dia 20 de janeiro.
Trump ameaçou revogar o acordo negociado há 2 anos por Obama e Raul Castro para acabar com mais de meio século de Guerra Fria. Na campanha eleitoral, Trump prometeu exercer pressão sobre Cuba para acelerar a abertura econômica e política no país. Para os dissidentes cubanos, Fidel era um ditador que não tolerava qualquer oposição e Raul Castro representa a continuidade do regime. As damas de branco, que há 13 anos protestam contra o governo em Cuba, cancelaram a manifestação semanal para evitar tensões, mas convocaram um protesto na quarta-feira em Miami, onde vive uma grande comunidade cubana. Aqui em Buenos Aires, muitos fizeram fila na porta da embaixada cubana para prestar homenagem a Fidel, o homem que, junto com o revolucionário argentino Ernesto Che Guevara, colocou Cuba no mapa e inspirou uma geração de jovens na América Latina. De Buenos Aires, Mônica Yanaki. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. Então, são 13h52, temos ainda 3 matérias para encerrar os 60 minutos. Vamos falar trocando em miúdos. Nessa coluna, a história do Black Friday, como é que foi, se você foi se sentir enganado. O Eduardo Mancas vai te explicar como agir, né? Também a História Hoje, falando da morte, aniversário hoje, da morte do George Harrison. E também o Viva Maria, falando do manejo, na verdade, dos pacientes crônicos que utilizam muitos medicamentos. O que fazer com esses pacientes, como orientá-los, né? Obrigado, Maria Munhoz, também está acessando a nossa página do Facebook aí. Uma boa tarde a todos, fiquem com essas 3 matérias finais, até amanhã aqui na Cidadania, 60 minutos. Você está ouvindo 60 minutos, jornalismo com credibilidade. Trocando em miúdo, com Eduardo Mancas. Você comprou na Black Friday, deu defeito, não gostou, não recebeu, descobriu hoje que está mais barato hoje do que sexta-feira, daqui um cartinho, tá? Isso mesmo, para começar, as vendas assim estouraram. O Ibit, uma empresa que controla pelo online, pela internet, no começo, lá na madrugada de sexta-feira, acusou assim 70 compras por minuto. Depois foi aumentando, foi muito dinheiro, movimentando e tudo. Mas hoje a conversa, então, mas é o consumidor. Pagou, levou. Funciona? Tá? Então tá ali. E hoje vai lá ver assim, o preço hoje no normal está mais barato do que no Black Friday. Aconteceu isso. Aí dançou, não tem como fazer. Agora outra coisa. Pegou na loja, levou, botou debaixo do braço, levou, pode devolver em determinado caso. Se for pela internet, é diferente. Você tem um prazo para devolver a partir do dia que chegar, se tiver com defeito, se não tiver com defeito, se não gostou, inclusive. Mas para ter certeza disso, acabei de conversar com a coordenadora institucional do Proteste, Associação de Consumidores, que acompanhou bastante esse Black Friday, e por garantia a gente gravou a conversa, já vamos ouvir essa parte. A Mariana Esdouce, na parte quem comprou pela internet, ainda não recebeu, quais os cuidados que ele ainda pode tomar com essa compra no Black Friday? Olha, quando o consumidor ele compra pela internet, ele tem o direito, pelo Código de Defesa do Consumidor, de devolver o produto caso ele não chegue a tempo, né, conforme combinado, caso o modelo não seja aquele que realmente ele adquiriu, ou, como última possibilidade também, o consumidor não gostou do produto, ele pode devolver, mas ele tem 7 dias para poder desfazer, vamos falar assim, o negócio, porque o prazo da resistência é contado da data da entrega. Então é importante, tão logo seja entregue, tem alguém ali conferindo, verificando, para poder fazer a devolução dentro desse prazo. E também, ao devolver, o consumidor não precisa justificar a devolução, mas ele tem que saber para onde devolve, ele tem que saber o endereço correto, ele tem que formalizar, ter um protocolo, ter um documento que dê esse respaldo a ele. Agora, outra coisa, quem compra pela internet, agora Black Friday, foi muita gente ao mesmo tempo, e quando chega em casa o produto, geralmente o correio ou outra empresa que entrega, dificilmente a pessoa, ou às vezes nem dá tempo,
abre o pacote ali para conferir se é aquilo mesmo que ele comprou. Olha, tem que tomar cuidado ao abrir o pacote, lógico, tem que fazer a conferência, até para verificar se o que ele comprou realmente está de acordo com as especificações que estavam no site. Então, tomar cuidado ao abrir a embalagem, não danificar o produto, porque o importante é não danificar o produto, conferir, e caso seja diferente do que ele adquiriu, ele vai ter as provas, porque quando ele compra pela internet é obrigatório vir um resumo da compra, aí sim ele já pode fazer a devolução. Essa parte, então, é a parte da quem comprou pela internet, né, nesse Black Friday. Rapidinho aqui, então, é o seguinte, e eu comprei na loja, gostei, levei, não posso devolver. Quer dizer, posso devolver se tiver com defeito e mesmo assim, depende do que, Marina Isdolso? Olha, deu defeito, o consumidor tem que já comunicar à empresa, pedir uma solução, pedir a forma como ela deve estar buscando essa solução para que o defeito ele seja sanado. Então, ele tem até 30 dias a partir da constatação do defeito para proceder da melhor forma possível junto à empresa, pedir ajuda, pedir a solução, encaminhamento do produto a cabo, precisa ter uma verificação técnica. Então, o consumidor, tão logo perceba que esse defeito existe, já tem que começar a acionar a empresa onde ele comprou o produto. Pronto, fechado então, Black Friday. Agora o detalhe, só para terminar. Comprou, o preço achou que era barato para demais. Hoje está acontecendo vários casos. Vai lá ver que o preço está mais barato. Foi uma fraude, mas comprou, levou, pagou. E de qualquer forma, mesmo que caiu numa fraude, o preço hoje está diferente. Registro e tal, vai ter um PROCON da vida que pode dar certo também. Mas é mais difícil. É da sua conta. Então tá, em té e axé. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Você está ouvindo 60 Estamos Minutos. encerrando Jornalismo a com nossa transmissão credibilidade. pelo Facebook. A notícia Um abraço para como todos. ela é.